As quatro bestas! Olá, hoje é quarta-feira, dia 3 de abril de 2024 e nós estamos aqui para fazer as nossas gravações. Você sabe, estamos lendo a Bíblia toda na PIB Castelo, então eu sempre deixo 3 recadinhos aqui. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda, lemos um capítulo por dia. Hoje vamos ler Daniel capítulo 7. Todos os dias deixamos um breve áudio com um estudo aqui sobre o capítulo para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. O segundo recadinho, me desculpe, o segundo recadinho é que você precisa de um método sistemático de leitura da Escritura, então eu te aconselho a comprar a Bíblia 365. Procure o Marnone, converse com ele, vá lá, peça a ele a sua Bíblia 365. Ela divide a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos, um trecho de Provérbios. Se você fizer a leitura toda ao final de um ano, você terá lido a Bíblia toda. E meu terceiro recado, olha aqui na descrição desse áudio, você encontrará aqui os dias que temos estudos bíblicos na igreja. Procure aquele que melhor encaixe na sua agenda e venha estudar a Bíblia conosco. Hoje nós vamos fazer um estudo relativamente grande, um estudo complexo, Daniel 7, de 1 a 14, as quatro bestas. Eu vou ler. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os quatro ventos do céu agitando o grande mar. Quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, firmando-se sobre dois pés como um homem, e recebeu o coração de um homem. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, seu cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Amém. A partir de Daniel 7, nós passamos do gênero narrativo para o gênero apocalíptico. Uma nota importante sobre esse gênero. O propósito dele não é trazer uma revelação plena de eventos futuros. Em grande medida, nós ficamos presos à escatologia de jornal por isso, porque nós acreditamos, quando lemos a literatura apocalíptica, que Deus quer revelar tudo em detalhes no futuro. E não é isso. Nós queremos identificar exatamente sobre qual evento Deus está falando. A ideia do gênero apocalíptico não é essa. A ideia é trazer a noção de que Deus está no domínio e Ele estabelecerá o seu reino de forma plena. O gênero apocalíptico é para trazer descanso ao coração daqueles que creem, sabendo que Deus vai estabelecer o seu reino de maneira plena. Nas profecias apocalípticas, nós vemos a divisão que já falamos tantas vezes, do já e do ainda não. Eu vou tratar disso um pouquinho mais em detalhe na frente. O capítulo 7 de Daniel tem como seu par o capítulo 2. Por quê? Porque no capítulo 2, Daniel vai ter uma visão da estátua que remete ao sonho de Nabucodonosor. Aqui ele vai ter a noção de quais são esses reinos que estão refletidos lá no capítulo 2, na estátua. O livro perde, a partir do primeiro versículo do capítulo 7,
a sua conotação cronológica. Então, de 1 a 6, nós tivemos uma conotação cronológica. Em 7, versículo 1, nós já não temos mais. O versículo 1 fala no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Você se lembra como a sequência tinha sido até aqui? O terceiro ano do rei Joaquim, que Nabucodonosor veio a Jerusalém, você vai ver isso lá em Daniel 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, você vai ver isso, está no capítulo 2, versículo 1. Depois você vai ver o rei Belsazar no capítulo 5. E depois você vai ver o rei Dário no capítulo 6. E nós vemos o capítulo 5, o reinado de Belsazar está o quê? Está encerrando. E aqui nós vemos exatamente o primeiro ano do reino dele narrado no capítulo 7. Nós voltamos ao reinado de Belsazar. A história pode ser vista então em dois recortes. O primeiro, como se sentir em casa em um mundo exilado, e é isso que nós vemos em Daniel de 1 a 6. Então, como se sentir exilado fora de casa, e é isso que nós vemos na primeira parte do livro. E agora, de 7 a 12, o que é necessário para sair da Babilônia e voltar para casa. O que Deus fará com seu povo para que ele saia definitivamente da Babilônia. 4 visões são apresentadas: a visão do capítulo 7, a visão do capítulo 8, a visão do capítulo 9 e a visão do capítulo 10. E, na verdade, a do capítulo 10 vai ser dividida em 3 capítulos. Há mudanças estruturais entre 7 a 12. Até o capítulo 6, Daniel é intérprete dos sonhos de visão de outras pessoas. O foco são os soberanos desse mundo. Agora, Daniel é o único que Deus quer como plateia, e não mais os soberanos desse mundo. Agora a plateia é Daniel. Ele é que precisa de ajuda para interpretar. Veja Daniel 7:19, que nós não lemos, mas diz assim: então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante. Ele agora que pede ajuda para a interpretação. Então nós temos uma mudança estrutural. Se na primeira parte Daniel, o público de Daniel são todos os reinos, na segunda parte de 7 a 12, Daniel é o público e Deus é quem vai falar com ele. A segunda mudança estrutural é que antes o foco era no mundo exterior, Deus se revelando aos reis e às pessoas. Agora Deus falará ao seu próprio povo. Então nós temos uma segunda mudança estrutural. Deus agora não está falando mais para o mundo e para o mundo exterior. Deus agora está falando para o seu próprio povo através da boca do profeta Daniel. Entre os versículos 2 a 8, nós somos apresentados a 4 animais horripilantes. Esse tipo de figura é comum na literatura apocalíptica. Lembre-se da visão que Ezequiel teve no primeiro capítulo do seu livro, no primeiro capítulo do livro do profeta. Importante que nós façamos uma interpretação, portanto, literária, ou seja, Deus está falando para aquele contexto, daquele povo, daquela época, e não uma interpretação literal. Daniel aqui, ele é apresentado a 4 animais horripilantes. E o versículo 2 do capítulo 7 começa com o mar se agitando e o mal saindo de lá. Na Bíblia, um copo de água como esse, que é o mar, pode ser entendido como um local de caos, o lugar onde o mal domina e do qual os maus feitores emergem. Então o mar aqui é simbolizado em Daniel 7:2 como o lugar de onde os malfeitores emergem. Você pode ver essa referência lá em Apocalipse 13:1 e Apocalipse 21:1. A ideia é que Deus está agitando o fundo do mar e controlando até quem se levanta com ele. Você lê no versículo 2 assim: em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. É Deus quem está agitando, os 4 ventos do céu. Lembre-se, quem tem poder para lidar com os elementos da natureza é somente o Senhor. E ele aqui está agitando os 4 ventos do mar. Entre versículo 3 e versículo 7, Daniel narra os 4 grandes animais, os quatro grandes animais, ou as 4 grandes bestas. E ele diz no versículo 17 o que simbolizam isso. Lá no versículo 17, ele vai dizer: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. O primeiro animal se aparece muito com a Babilônia de Nabucodonosor. O leão é conhecido como o rei dos animais. Então, se você olhar no capítulo 2 de Daniel, versículo 38, a descrição de Nabucodonosor é que domina sobre os demais. Então, o leão aqui se encaixa e se enquadra na ideia de Nabucodonosor. Além disso, Jeremias 4, 7 e 50, 17 comparam a Babilônia a Nabucodonosor. Depois, Nabucodonosor sofre uma humilhação. Seu cabelo ficou comprido, como as penas da águia, e as unhas semelhantes às garras de ave, que é exatamente o que a gente vê lá em Daniel 4:33.
Por isso, o leão é visto como com asas de águia. Depois ele fica de pé. Trata-se da restauração de Nabucodonosor. O segundo animal era a prata da visão de Daniel 2, e ele corresponde ao Império Medo-Persa. O terceiro animal, o leopardo, corresponde ao Império Grego, que veio após o Império Medo-Persa. A ideia de 4 asas de 4 cabeças corresponde à divisão do reino grego em 4 regiões geográficas após a morte de Alexandre o Grande. Há muito debate sobre o que significa, entretanto, o quarto animal. O primeiro nós vemos a Babilônia, o segundo o Império Medo-Persa, o terceiro como a interpretação de ser a Grécia. Agora, em relação ao quarto animal, há muito debate. O quarto animal está vinculado muitas vezes às façanhas do rei Antíoco nos anos 160 a.C. Nós vamos ver isso amanhã no estudo de Daniel, capítulo 8. Outros dizem que o quarto animal é o Império Romano, tanto na execução de Jesus e na destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Outros pensam que se trata de eventos futuros quando Jesus retornar. João vai trazer esses 4 animais como apenas um em Apocalipse 13, nos versículos 1 a 13. E ele vai inserir o Império Romano da sua época nas interpretações. João vai trazer a ideia do Império Romano dado a sua época. Lembre-se, nós estamos falando aqui de contexto literário. Então isso não significa necessariamente que Daniel estava mencionando o Império Romano, mas João vai mencionar a ideia do Império Romano, porque esse era o contexto literário em que ele vivia. Enquanto Daniel tinha visão, ele enxergou a visão de tronos. Além dele enxergar os 4 animais, ele viu a partir do versículo 9 tronos colocados e um ancião que se assenta. A visão fica muito interessante. Ele vê um ancião de dias e não é forçoso vinculá-lo à figura de Deus. Ele se assenta em um trono, chamando a atenção para a ideia de que é um tribunal. Veja, está no versículo 10, o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Assim como Isaías 6 e Ezequiel 1, Daniel tem um vislumbre do trono de Deus. O que Daniel vê nos versículos 11 e 12 é o juízo pronunciado contra os 4 animais. Esse versículo 12 é chave aqui no capítulo. Deus quer que Daniel veja que o governo do reino de Deus não vai terminar os 70 anos do exílio. Veja, por que o versículo 12? O versículo 12 diz assim: dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Mais 3 reinos imponentes vão passar, Deus está dizendo a Daniel isso aqui, mais 3 reinos vão passar e Deus vai exercer o seu juízo. Na verdade, mais 3 reinos, nós sabemos quais são, e ainda há um 4º reino. O ancião de dias vai matar os animais, ainda que eles permaneçam com domínio por um período de tempo. Então, Daniel terá a visão de algo emblemático que ele vai chamar de Filho do Homem. E aqui é muito tremendo isso no livro. Ele vai dizer no versículo 13: em minha visão vi alguém semelhante ao filho de um homem. Quando Nabucodonosor sonha no capítulo 2, é uma pedra que esmaga o reino. A pedra inanimada do capítulo 2 dá lugar agora à figura de um homem, de um indivíduo. E essa figura do indivíduo, o filho do homem, remete diretamente a Jesus. E não sou eu que estou dizendo isso. Jesus escolhe esse título para si mesmo. Ele várias vezes se denominou o Filho do Homem. Em Marcos 2, 10, 28, em Marcos 8, 31 e 38, em Marcos 9, 9, 12, 31, em Marcos 10, 33, 45, em Marcos 13, 26, em Marcos 14, 21, 41 e 62. E eu estou falando só das citações do livro de Marcos, sem considerar os outros evangelhos. O Filho do Homem se assentará no trono à direita de Deus. Assim, é perfeitamente razoável que a queda desse 4º reino se dará com a assunção de Jesus aos céus. Ele começa seu reino, embora os animais ainda tenham alguma permissão para viver, como nós vimos no versículo 12. A questão-chave está no final do versículo 14. O Filho do Homem recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos e nações e homens de todas as línguas o adoraram. A pergunta para mim e para você, ao ver uma profecia tão interessante de Daniel, é perguntar o que está no versículo 14. Nós o adoramos? Seu reino já começou. O reino dele já começou. O Filho do Homem já está assentado à direita de Deus. Nós estamos adorando a ele ou as bestas que ainda falam nesse período? Porque elas ainda falam nesse período. Nós estamos adorando a ele ou os animais representados nesse período, como disse
no versículo 12, eles ainda teriam permissão para viver durante um tempo. A quem nós estamos adorando? É para pensar. Desculpa o jeito rápido de falar, mas o estudo hoje foi bastante grande. Deus te abençoe.